Os juros são um custo do uso do dinheiro. Credores como empresas de hipotecas, bancos e empresas de cartão de crédito cobram juros para emprestar dinheiro a consumidores e empresas. O governo dos Estados Unidos e as empresas privadas emprestam dinheiro do público em geral, na forma de títulos que emitem e pagam juros. Bancos e instituições de poupança pagam juros aos depositantes pelo uso de seu dinheiro. Todos os tipos de credores e devedores cobram ou pagam juros como simples ou compostos. A diferença entre juros simples e juros compostos está na forma como são calculados. Os juros simples são calculados apenas sobre o principal original, enquanto os juros compostos são calculados sobre o principal original mais quaisquer juros não pagos. Os juros simples são calculados apenas sobre o saldo do principal. Aqui está um exemplo. O principal e os juros de um empréstimo de carro são pagos em um prazo, como 36 meses. A cada mês, uma parte do seu pagamento vai para os juros devidos sobre o saldo e uma parte para o principal. Veja como são os pagamentos de um empréstimo de carro de $10.000 por 36 meses a 3%. Os juros compostos, por outro lado, adicionam juros não pagos de volta ao saldo, de modo que os juros são pagos sobre os juros. Vejamos o que acontece com o certificado de depósito de 3 anos de $10.000 a 3%. A maioria dos tipos de empréstimos é calculada com base em juros simples, mas existem algumas exceções. Os proprietários podem fazer uma hipoteca reversa, e não há pagamentos até que a casa seja vendida. No entanto, os juros são adicionados mensalmente ao principal, e compostos durante a vida do empréstimo. Hipotecas de pagamento gradual, e algumas formas de empréstimos estudantis oferecem pagamentos inicialmente mais baixos do que em hipotecas de taxa de nível comparável. Os juros não pagos são adicionados de volta ao principal e continuam a ser compostos. Um empréstimo com juros simples torna-se um empréstimo com juros compostos sempre que os juros devidos não são pagos. Os empréstimos com cartão de crédito cobram juros diariamente, mas o pagamento dos juros é feito mensalmente. Os juros diários não pagos são adicionados de volta ao saldo, até que seja pago no final do mês. As opções de pagamento ignorado com cartão de crédito adicionam os juros não pagos de volta ao saldo e continuam a capitalizar até que seja pago. A taxa percentual anual, TAEG, reflete o impacto do período de capitalização diária na taxa de juros. Os credores, incluindo empresas de cartão de crédito, determinam essa taxa e devem informar qual é a TAEG para o produto financeiro que você está considerando. Os títulos são um empréstimo de juros simples de você para um governo ou empresa. Em troca do empréstimo, você recebe pagamentos regulares de juros até que o principal original seja devolvido a você no final do prazo. Os depósitos de instituições de poupança são geralmente juros compostos, mas o número de períodos compostos pode fazer uma diferença significativa. Os juros pagos mensalmente acumulam mais rapidamente do que os juros pagos trimestralmente. A composição pode ter um impacto dramático nos resultados do investimento, tanto positivos quanto negativos. Você pode usar a regra dos 72 para ver como pequenas mudanças nas taxas de juros podem fazer uma grande diferença. Se você dividir 72 por uma taxa de juros, o resultado é o número de anos que leva para o seu dinheiro dobrar. Com juros de 3%, por exemplo, leva 24 anos. Em 3,5% leva 20,5 anos. A composição também é o motivo pelo qual os empréstimos de amortização negativa, como pagamento gradual e hipotecas reversas e alguns tipos de empréstimos estudantis, podem ser financeiramente incapacitantes. Usando a regra de 72, uma hipoteca reversa de $100.000 a 4% se torna uma hipoteca de $200.000 em 18 anos. A diferença entre juros simples e juros compostos está no momento em que os juros são pagos. Se os juros são pagos quando cobrados, é simples. Se os juros forem acumulados e adicionados ao saldo, então é composto. Os juros devidos diariamente, mensalmente ou trimestralmente são melhores para depositantes e credores. Os juros devidos anualmente são mais vantajosos para tomadores e instituições de poupança.